Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa no canal Paz e Bem e saudamos a todos que nos acompanham aqui e também no nosso canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Hoje eu quero falar sobre um tema controverso, difícil, mas necessário, a verdade. O que é a verdade? Né? Tive uma experiência essa semana muito impactante, né? Que houve uma controvérsia, não vou nem citar o assunto, mas só a essência da questão. Houve uma controvérsia e eu apresentei publicamente um documento, um jornal. Primeiro apresentei um recorte e depois apresentei a página inteira do jornal, comprovando a existência do jornal, da entrevista com a pessoa, enfim. E um amigo meu foi buscar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro a foto da página inteira do jornal com a data, com o título, com o nome do jornalista, etc. E as pessoas, agressivamente, algumas, não todas, claro, agressivamente dizendo que aquilo era fake news, né? E nós estávamos mostrando aquele jornal para combater uma fake news. Então vejam, nós vivemos num mundo em que se perdeu a noção do que é fato, do que é ilusão, do que é mentira, do que é verdade. As pessoas já não sabem mais, porque existe uma manipulação, né, terrível em torno das fake news e as pessoas vivem nos seus guetos, só tem uma fonte específica de informação. Então vejam quanto é importante a gente dar uma educação que empodere as crianças já desde cedo a distinguir o que é científico e o que não é científico, o que é comprovado, o que não é. Estava comentando agora há pouco com um amigo meu que eu, quando fiz faculdade de jornalismo, nós tínhamos, né, por exemplo, uma matéria chamada jornalismo investigativo, né, que era no sentido de pesquisar algum fato que não estava divulgado, que não era conhecido, mas que tinha que ser alguma coisa muito seriamente investigada, entrevista com várias pessoas, documentos, etc., para depois para se publicar uma reportagem investigativa que revelasse coisas, né? Como foi, por exemplo, um tempo atrás, né, a Vaza Jato, né, que o Intercept fez, que revelou toda aquela trama que havia, enfim, através de documentos, de áudios, etc. Então isso é um jornalismo investigativo, onde você mostra evidências, você mostra documentos. Só que as pessoas não acreditam mais nos documentos, as pessoas não acreditavam na foto de um jornal que eu pus. Talvez é impossível inventar uma imagem de um jornal. As pessoas não sabem como funciona um Photoshop, e é verdade que hoje você pode criar muitas realidades alternativas, você pode até montar alguém falando uma coisa que ela não disse, né? Um vídeo de alguém falando uma coisa que ela não disse. Mas quem sabe, quem conhece, percebe que aquilo é montagem, mas a maioria não percebe. Então nós estamos nessa loucura de bombardeamento de desinformação, de manipulação, e as pessoas não só não sabem reconhecer as fontes confiáveis, não sabem reconhecer as evidências de um fato, não sabem reconhecer o que pode ser de fato verdade e o que não é verdade, o que é manipulação, o que é fake news. Além disso, ainda tem um investimento de paixão, de agressividade, de ódio, né? Em que as pessoas se deixam não só iludir pela que não é verdadeiro, mas reagem a isso com uma dose de agressividade e de ódio absurda. Então, isso acontece não só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, né? E é uma coisa que nós precisamos resistir a isso. Primeiro, entendendo que sim, a verdade existe. É claro que a verdade, num sentido metafísico, filosófico, e qualquer tipo de verdade, ela é relativa dentro da relatividade do nosso mundo, do nosso conhecimento, das nossas limitações, né? A verdade nunca é absoluta, isso é preciso também dizer, porque aqueles que se consideram donos de verdades absolutas se tornam inquisitoriais, se tornam dominadores, se tornam opressores em nome dessa verdade absoluta. Então, verdade absoluta no mundo ninguém tem. Mesmo a ciência que trabalha com verdades, são verdades provisórias, né? São hipóteses. Né? A filosofia, que também discute verdades, o que é verdade, o que é o conhecimento, o que não é,
filosofia da ciência ou a filosofia, a ética. Também há inúmeras abordagens, então não há uma verdade filosófica, há diversas abordagens a respeito da verdade de diversas escolas filosóficas, então é tudo muito. Existe uma relatividade naquilo que nós consideramos verdade. Agora, o pior é quando as pessoas consideram fake news verdades absolutas e agem com agressividade em nome dessas supostas verdades absolutas. Então, todas as verdades são relativas, porque nós estamos num mundo de relatividade. As verdades que são relativas devem mostrar uma consistência de evidência, seja uma evidência científica, de pesquisa, de verificação de hipóteses, seja uma evidência factual, onde a gente mostre de fato fatos, né, como eu estava mostrando, por exemplo, um jornal, um jornal impresso em 1998, né, que estava estampada lá uma entrevista, uma opinião, etc. Então, vejam, isso é um fato objetivo, né? É um fato objetivo que a Terra é redonda, né? Que não é plana. É um fato objetivo que a vacina funciona, né? É claro que nós sabemos que existem intervenções interessadas no mundo para deturpar a verdade de tudo quanto é lado, e nós temos que nos precaver em relação a isso e assim mantermos o espírito crítico, mas nós não podemos jogar todas as verdades na lata do lixo, porque senão a gente não vive mais nesse mundo, a gente não é capaz nem de confiar no vizinho para uma informação. Eu me lembro que eu tinha um professor de ética na universidade, na USP, e que ele falava uma coisa tão banal, né? A sociedade, para viver minimamente em sociedade, nós para vivermos minimamente em sociedade, temos que ter uma confiança básica no outro, né? Coisa que está se quebrando na nossa sociedade. Se você sai na rua, que hoje nós temos o Google Maps ou o Waze, né? Mas se você sai na rua e pergunta para alguém onde é o caminho tal, eu confio que esse alguém vai me dizer a verdade, né? Que vai me instruir naquele caminho, né? Assim como eu confio no Google, no Waze, que às vezes também não dá certo, mas enfim, quem fez o Google, o Waze também foram seres humanos. Então, enfim, não dá para a gente ver. Se a gente vai fazer uma operação, se a gente vai fazer uma cirurgia, se a gente vai subir num avião, nós temos que confiar na verdade daqueles fatos científicos que instruíram aquela pessoa que vai fazer a cirurgia em nós, ou aquele avião que foi construído dentro de uma engenharia aeronáutica que é verdadeira. Então, há fatos objetivos na vida, no mundo, na organização da sociedade, né? E o momento que nós desprezamos a ciência, desprezamos a investigação jornalística, tudo se torna discurso de ódio, fake news, informação ou desinformação pelo WhatsApp, nós mergulhamos no caos, que é exatamente esse caos que nós estamos mergulhados no momento, né? Então temos que voltar a cuidar do sentido da verdade. Aliás, disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Porque quando a gente tem a mente reta, o coração límpido de ódio, de viés, porque as paixões, os ódios, os afetos deturpados, os afetos apaixonados e fanáticos, eles deturpam a nossa visão, a nossa lucidez da verdade. Quando nós nos deixamos enceguecer pela paixão, seja qual for, né, nós não conseguimos enxergar os fatos. Nós só enxergamos aquilo que desejamos enxergar. Nós só enxergamos aquilo que o nosso ódio quer enxergar, né? Então, o que acontece no mundo contemporâneo, e no Brasil especificamente, é uma semeadura de ódios, de desafetos, de paixões extremadas que acabam por cegar o ser humano na visão da verdade, né? Então, nós podemos apresentar números, fatos, enfim, opiniões abalizadas, né, de todo o planeta Terra, de cientistas, de juristas, e a pessoa fala, não, isso é mentira, isso é fake, quando o que ela está pensando é fake, né? Olha só, que é o avesso do avesso do avesso, né, como diria Caetano, né? É o que nós estamos vivendo, as pessoas estão acreditando no avesso do avesso do avesso, e não conseguem enxergar objetivamente aquilo que de fato é fato.
aquilo que é verdade verdadeira, aquilo que pode nos libertar, aquilo que pode nos fazer bem, porque quando nós não temos uma visão nítida e clara do que é verdadeiro e do que é falso, do que é fato e do que é invenção, do que é mentira, nós somos prejudicados, porque nós passamos a nos orientar por mentiras. E quem se orienta por mentiras comete ações impensadas, prejudiciais a si mesmo e à sociedade. É exatamente isso que nós estamos observando no momento político-social do Brasil e do mundo. Né? Então, vamos refletir em tudo isso, né? Vamos frequentar sites científicos, né? Por exemplo, de universidades. Né? Quando a gente vai ouvir uma pessoa falar, vamos ver que jornais, que sites, qual a autoridade com que ela está falando isso, se ela é uma especialista no assunto, ou se ele é uma pessoa que está semeando ideias falsas. Né? Não vamos nos informar por WhatsApp, mas vamos nos informar por livros, né? por sites sérios de universidades. Enfim, é preciso ir para. Quando a gente lê um artigo de um jornal ou de um site, também a gente tem que saber qual ideologia que está por trás daquele site. Então é bom a gente ler um de esquerda, um de direita, um de centro, para a gente tirar uma média, né? E não ler só uma coisa. Né? Então é preciso que a gente saiba quem são os fanáticos, quem são os que estão semeando a discórdia, a mentira. É preciso que a gente saiba tudo isso. E para isso é preciso educação, é preciso isenção, é preciso lucidez, é preciso equilíbrio emocional, porque as emoções também nos atrapalham na lucidez. Né? E eu, como sempre, vou ler aqui 3 poesias hoje. Uma delas que eu desconhecia, acabei de descobrir, o nosso grande, imenso poeta Carlos Drummond de Andrade, que fala sobre a verdade. Uma coisa muito interessante. Olha só o que ele fala. Verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia verdade. E a segunda metade voltava igualmente com meio perfil, e os 2 meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram a um lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em 2 metades, diferentes umas da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. As 2 eram totalmente belas, mas carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Olha só que coisa interessante, né? Como a gente escolhe as verdades mais convenientes aos nossos caprichos, às nossas miopias. Mas a gente sempre acha que o outro está escolhendo a verdade segundo o seu capricho. Né? Antes de ler as duas poesias, eu me esqueci de uma história que eu ia contar para vocês, que é muito famosa. O autor anônimo disse que é uma fábula judaica, mas é muito interessante. A verdade e a mentira se encontraram e foram fazer um passeio juntas. E decidiram tomar um banho no lago. Né? E as 2 se despiram e foram para o lago. Só que a mentira saiu correndo antes da verdade e pegou as roupas da verdade e foi andar, né, pelo mundo, a mentira travestida ou vestida de verdade. A verdade, não querendo usar a roupagem da mentira, saiu nua e foi correndo atrás da mentira para tentar recuperar suas vestes. E todo mundo, o que fazia, se voltava contra a verdade, que estava nua, porque chocados com a nudez dessa verdade. Então, essa é a ideia, né, que as pessoas preferem a mentira travestida de verdade do que a verdade nua e crua. Né? E aqui tem uma outra poesia, essa não é uma poesia, é uma música, né, do Moraes Moreira, que eu acho muito bonita, que é a seguinte: verdade chama-se a música. Verdade, ninguém pode ser o seu dono. Porém, se houver abandono, dilacera-se o coração. O sorriso há de ser um sorriso nos lábios de quem for preciso, é uma sublime canção. Verdade, palavra que às vezes magoa. Escrava é aquela pessoa que não a cultiva com amor. Tem a dureza da pedra no encanto que nunca se quebra e a delicadeza da flor. Verdade, palavra jogada ao vento.
mas que eterniza o momento na história de todas as raças. Às vezes no peito aperta, mas como regime liberta e soa bonita nas praças. Verdade às vezes em forma de prece, me embala na rede que tece o sonho do Criador. Tem a dureza da pedra, no encanto que nunca se quebra, e a delicadeza da flor. Muito bonita, né? E por fim, para encerrar essa nossa manhã de sábado, uma poesia que eu acabei de fazer. Verdade de verdade, pouca gente alcança no ato. Pouca gente respeita o fato, com plena honestidade. Verdade é sempre verdade por alguma metade. Metade paixão sem piedade, metade fato entortado. Verdade se busca, se quer, se deseja com afinco, e não quando e como der, um vidro com trinco. Verdade nos liberta, disse o mestre certa vez, mas há que se ter a mente deserta de ódio e de altivez. Verdade nunca é inteira, mas é preciso plantá-la com carinho e prontidão num límpido coração. E assim ficamos por hoje nesse nosso encontro de sábado. Um grande abraço.